Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Louise. Hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo. Só que antes da gente entrar nesse novo conteúdo, eu queria fazer uma breve revisão com vocês. Aqui nós temos dois exemplos de células: uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Aqui nós temos o material genético da célula procariótica espalhado, livre dentro da célula. E já na célula eucariótica, a gente tem esse envoltório, que a gente pode chamar de carioteca. Por isso o nome é eucariótica. Ela tem carioteca, que é o que faz com que o material genético dela fique preso, ok? Então vamos relembrar quais são os elementos básicos das células. Estrutura da célula. Vamos lá. Membrana plasmática. A gente está indo do mais externo para o mais interno, ok? Membrana plasmática, material genético e citoplasma. Esses são elementos básicos, ok? O que toda célula vai ter, independente de ela ser ou de um animal ou de um vegetal, se ela tem carioteca ou se ela não tem carioteca. Todas as células vão ter esses três elementos básicos: membrana plasmática, material genético e citoplasma. Hoje, a gente vai dar uma atenção especial à membrana plasmática, que é essa camada aqui, que é esse elemento básico, ok? Então, vamos começar. A membrana plasmática, ela tem mais de uma função na célula, mas uma das principais é proteção para essa célula, porque é ela que vai envolver, aqui a gente pode ver como a membrana plasmática atua do lado externo da célula, é como se ela fosse uma película, ok? Ela que vai proteger o meio intracelular, que é a parte de dentro da célula, ok? Então, como primeiro característica básica, a gente tem a proteção. A membrana plasmática oferece proteção para essa célula. Outra função principal da membrana plasmática é que ela possui impermeabilidade seletiva. Como assim impermeabilidade seletiva? Ela seleciona o que passa e o que não passa por ela. As nossas células estão em constante troca de informação. Passam determinados elementos do meio intracelular, que é a parte de dentro da célula, para o meio extracelular, que é a parte de fora. Então, é a membrana plasmática que vai fornecer essa seleção do que pode passar e o que não pode passar. A membrana plasmática, se a gente pudesse usar um zoom nela, né, aumentar a imagem dela, vocês poderiam ver que ela tem essa estrutura aqui. Ela é formada por fosfolipídios, que é uma união de o elemento fósforo e um elemento de lipídio, ok? Que é gordura. E a gente tem as proteínas, que é como se fossem os caminhos necessários para que haja esse transporte. É importante falar que nessa camada, nas camadas da membrana, ela é uma camada bilipídica, é uma bicamada fosfolipídica. Por que bi? Porque tem duas camadas. Eu tenho essa camada aqui da parte de cima que eu já circulei e eu tenho essa camada da parte de baixo. Uma vai ficar em contato com o meio extracelular e uma vai ficar em contato com o meio intracelular, ok? Que é para permitir essa passagem de substâncias de um lado para o outro. Então, vamos às especializações dessa membrana. A gente tem os desmossomos e interdigitações. Para que servem esses desmossomos e interdigitações? Bem aqui na imagem ao lado, a gente tem a indicação de onde eles ficam dentro dessa bicamada lipídica da membrana plasmática. O desmossomos ele serve para adesão celular, assim como as interdigitações.
Aqui a gente tem uma interdigitação, aqui a gente tem outra, e bem aqui a gente pode ver um desmossoma. Então, vamos aqui para a definição. Atuam como adesivos e presilhas, unindo células vizinhas para a formação de tecidos. Lembra que eu falei para vocês na aula que um conjunto de células é um tecido? Essa união de células, esse conjunto de células, só acontece graças a esses desmossomos e interdigitações. Eles estão relacionados à adesão celular, à união dessas células para que formem tecidos. Outra especialização da célula são as microvilosidades, que é como se essa parte bem aqui, como se parecem dedinhos de luva, né? Essas microvilosidades são como extensões da célula, auxiliam na absorção de substâncias, então elas vão estar envolvidas nesse processo de transporte, ok? São parecidas com dedos de luvas e aumentam a superfície de contato, ou seja, onde essa célula consegue tocar entre a célula e o meio externo, até onde essa célula consegue alcançar. As microvilosidades aumentam a absorção de substâncias e aumentam a superfície de contato dessa célula. Troca entre o meio extracelular e intracelular. Esses processos de troca ocorrem envolvendo solventes e solutos. Então, mais para frente aqui nessa aula, a gente vai ver como ocorre essa troca de substâncias, como ocorre esse transporte de elementos e de substâncias através da membrana. Só que antes da gente entrar propriamente nesses tipos de processos, a gente tem que entender o que é solvente e o que é soluto. Por definição, solvente basicamente é quem dissolve e o soluto é quem está sendo dissolvido. Aqui eu trouxe um exemplo de quando a gente vai fazer suco de caixinha, ok? No caso, aqui eu tenho uma garrafa cheia de água e aqui eu tenho um saquinho cheio de pozinho que dá para a gente fazer aquele suco rapidinho. Então, nesse caso, quem é que vai dissolver? Quem é que vai solver, ok? É a água. A água serve como solvente. É ela que vai dissolver o soluto, ok? Lembrando que o soluto é quem é dissolvido. Então, para a gente fazer esse suco, o solvente é a água e o soluto é o suquinho de caixinha, o pozinho, ok? Quando eu tenho um solvente e um soluto, quando eu uno esses dois elementos, essas duas situações, no final eu tenho uma solução, ok? Relembrando, solvente é quem dissolve. Quem vai dissolver o pozinho? A água. Soluto é quem está sendo dissolvido. Quem é que vai ser dissolvido para a gente poder ter o suco? O pozinho que está dentro desse saquinho de suco, ok? No fim, quando eu tenho a união de um solvente e de um soluto, eu tenho uma solução. Processo de troca entre a célula e o meio externo. A gente tem tipos de processo. A gente vai ver aqui na aula o processo passivo e o processo ativo. Como exemplo de processo passivo, a gente tem a difusão. Esse processo passivo, toda vez que um processo for passivo, significa que ele não gasta energia, sem gasto de energia. Então, vamos ver. O primeiro tipo de processo é difusão, que é a passagem do soluto do meio mais concentrado, ou seja, é onde eu tenho mais soluto. A gente chama o meio mais concentrado de hipertônico, para o menos concentrado de soluto, que a gente chama de hipotônico. Então, aqui no DIF, a gente pode ver, eu tenho a situação primeira, onde todo o soluto está concentrado nessa parte aqui. E ele vai passar
para o meio onde não tem nenhum soluto. Então, aqui, nessa primeira situação, eu tenho um meio hipertônico, até que a passagem ocorre para o meio hipotônico, ok? Se vocês prestarem bem atenção na imagem, tem um momento onde essa parte aqui está cheia de soluto, ok? Então, ela é considerada o meio hipertônico. E ela vai passar para o meio hipotônico, para buscar o equilíbrio entre as soluções. Outro tipo de transporte passivo é a osmose, que significa a passagem da água do meio menos concentrado. Agora, viu como é o contrário? Na difusão, eu tenho a passagem do meio mais concentrado para o menos concentrado. Na osmose, eu estou falando sobre a passagem da água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Aqui na imagem a gente pode ver, ok? Aqui eu tenho o meio mais concentrado. A água vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado. Aqui agora a gente tem um processo ativo. Lembrando, processo passivo sem gasto de energia. Processo ativo agora é com gasto de energia, ok? Então vamos lá. A gente tem esse processo de passagem de uma maneira ativa. A gente chama esse processo de bomba de sódio-potássio. Por quê? Porque ela está envolvendo íons de sódio. Bem, aqui a gente tem o elemento químico sódio e aqui a gente tem o elemento químico potássio. Ocorre contra o gradiente de concentração, ok? Por isso, é um transporte ativo, com gasto de energia, porque é como se ele estivesse indo contra a maré, é como se ele estivesse fazendo força para ir contra a maré. Por isso, a célula precisa gastar energia. Ocorre a troca de 3 íons de sódio por 2 íons de potássio. Células especiais como os neurônios precisam desse processo, pois mantêm cargas elétricas importantes necessárias para a passagem da informação. Então, vamos ver como ocorre esse processo. Aqui eu tenho a passagem de 3 íons de sódio para o meio extracelular. Ó, aqui eu tenho meio extracelular e aqui eu tenho meio intracelular. Aqui a gente já está diferenciando. Meio extracelular é a parte de fora da célula. Aqui a gente está indicando a parte de dentro da célula. Toda essa parte rosa aqui é o que está dentro da célula. Então, esse transporte ativo, essa bomba de sódio e potássio, ela retira 3 íons de sódio e jogam de dentro da célula para fora. E ao mesmo tempo que isso acontece, as proteínas presentes na membrana plasmática pegam 2 íons de potássio e põem para dentro da célula. Então, é essa troca. Eu estou retirando 3 íons de sódio para poder botar aqui dentro 2 íons de potássio. Isso ocorre o tempo todo através da membrana plasmática, através daquelas proteínas que estão presentes na membrana plasmática. Esse elemento aqui roxinho que vocês estão vendo que está fazendo esse transporte é uma proteína. E bem aqui a gente tem os fosfolipídios, que a gente já falou lá no começo da aula, ok? Dever de casa, ok? Vocês vão fazer um experimento. Materiais que vocês vão precisar. Um copo de vidro, para que vocês possam observar o experimento acontecendo, e um comprimido efervescente, que pode ser vitamina C. Eu botei vitamina C porque a maioria das pessoas tem em casa, ok? Mas se você não tiver, pode ser outro comprimido efervescente, ok? Perguntem para os seus pais se eles têm esse comprimido efervescente em casa. Então, vocês vão precisar um copo de vidro, um comprimido efervescente e água. Como vocês vão fazer esse experimento?
Encha o copo de vidro com bastante água. Depois, coloque o comprimido efervescente. Observe por alguns minutos, ok? De acordo com a experiência e sobre o que você observou, responda: que tipo de transporte o experimento realizado está representando? Um transporte passivo ou um transporte ativo? E qual deles pode ser, ok? Por exemplo, se for passivo, é difusão ou é osmose? E se for ativo, é bomba de sódio ou potássio? Então, observem, façam a experiência e, se for necessário, pesquise na internet, ok? A gente vai precisar dessas respostas e desses conhecimentos de vocês para a próxima aula. Até mais!